Obrigado, viu? Te amo. Glória. Obrigado, louvor. Vocês podem sentar. Eles são um sucesso, amém? Dê uma salva de palmas para eles. Vocês podem sentar. Eu não sei você, mas eu já fui abençoado na oferta. Se a gente fosse para casa agora, já sairíamos daqui cheios, amém? O pastor Zé Roberto é o único que eu conheço que pode transformar a hora de oferta em avivamento. Mas olha, eu cheguei aqui, foi na quarta-feira, né? Então já tem uns dias, e desde que eu cheguei, eu fui tratado como rei. E eu quero agradecer do fundo do meu coração todo o carinho, a hospitalidade. Só me dão comida de primeira. Já recebi massagem. Só faltou colocar uva na minha boca. O resto eu já recebi. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu vim no ano passado, então está sendo uma dose dupla e sempre que eu estou aqui eu fico animado. Eu já recebi o meu sermão do próximo domingo, já fui inspirado, mas eu tenho outro para você hoje à noite, amém? Eu queria só orar com você no momento. Pai, eu te dou graças pela oportunidade de estar aqui com o povo de Deus, o meu povo, a minha família, irmãos e amigos, aliás, mais chegados do que irmãos, Pai. E eu quero te agradecer por estar ministrando ao coração deles. Eles não vieram aqui, Pai, por um ato religioso ou por uma tradição, mas vieram para receber do Deus Altíssimo. Eu te dou graças que ninguém sairá desse lugar decepcionado. Te louvamos pelo Santo Espírito se movendo em nosso meio. E damos a Ti toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria citar um versículo para você. Você não precisa abrir, até porque eu vou repetir em outras versões também. Só para fazer um destaque inicial aqui, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém. O que Paulo está dizendo aqui é muito importante. Eu acredito que todos nós temos o mesmo parecer, assim como o apóstolo Paulo, no sentido de que nós não queremos que Satanás tenha vantagem sobre a nossa vida. Alguém pode dizer amém? Amém. Então ele está nos ensinando um segredo importante para que isso não venha a acontecer. Ele disse, para que isso não aconteça, nós não ignoramos os seus desígnios. Agora, quando a gente olha o mesmo versículo na Bíblia ampliada, fica um pouco mais claro o que ele quis dizer. Lá ele disse, não somos ignorantes dos seus esquemas. E na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, conhecemos bem os planos dele. Então, se você não quer que Satanás tenha vantagem na sua vida, por obrigação, você tem que conhecer bem os planos dele. Você tem que conhecer um pouco a respeito dele, como ele pensa, como ele age. Vocês estão comigo? Amém. Eu, lá nos Estados Unidos, onde eu nasci, fui criado, eu também fui lutador. Então, eu gosto dessa coisa de luta, de jiu-jitsu, de MMA, está no meu sangue. Eu não faço mais porque eu me meti no jiu-jitsu há alguns meses atrás e eu ficava me machucando. Chegava em casa machucado, voltava de novo, voltava para casa machucado, ia de novo, me machucava. Eu dizia, rapaz, eu não estou ganhando troféu, não estou ganhando dinheiro, eu não vou fazer isso mais não vale a pena não. Mas uma coisa, no meu tempo de luta, até hoje a gente percebe que os lutadores
os boxeadores, eles fazem, é que antes de uma competição, antes de lutar contra o seu adversário, eles estudam o seu adversário. Eles às vezes têm vídeos de várias lutas passadas que essa pessoa já teve e eles analisam. E eles estão procurando o quê? Eles estão procurando os pontos fortes e também os pontos fracos. Porque quanto melhor eles conhecem o seu adversário, melhor e mais preparado eles estarão quando eles passam a enfrentá-lo. Vocês estão comigo? É exatamente isso o apóstolo Paulo está nos ensinando. Para conhecer bem o nosso adversário, para que a gente esteja preparado. Ninguém que veio para a igreja hoje vai sair daqui despreparado. Amém. Amém. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Aqui diz: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. Eu quero destacar duas coisas importantes que Pedro fala nesse versículo. A primeira coisa é que ele nos mostra quem é o nosso adversário. Ele diz que o nosso adversário é o diabo. Sabe que isso é importante? Parece simples demais. Mas tem pessoas que ainda não discerniram quem é o adversário. Quem é o adversário. Meu pai, por exemplo, ele lutou na guerra de Vietnã. E ele me contava, não muitas, mas algumas histórias ele me contava. E uma das histórias que ele me disse era sobre a dificuldade de reconhecer quem era o inimigo. Porque os americanos, quando eles chegavam lá, era muito claro quem eles eram, né? Aquela pele branca ou negra, diferente dos vietnamitas. Eles também tinham fardamento, então era muito fácil. Já o inimigo, o adversário, não. Porque eles não usavam farda, eles pareciam civis, às vezes até crianças tinham armamento e atacavam. E ele disse que muitos americanos morreram por meio de um inimigo que eles nem reconheceram. Então, talvez pareça bobagem, mas é muito importante saber quem é o inimigo. Eu quero dizer para você que o seu adversário não é o seu chefe. O seu adversário não é a sua sogra. Amém. O seu adversário não é uma pessoa qualquer, é o diabo. Amém. Olhe para seu vizinho e diga: seu adversário é o diabo. Agora, quando a gente entender isso, podemos começar a aprofundar e saber como é que esse diabo ele opera e age. E o que é interessante é que o próprio Pedro revela aqui com seu nome. Porque vocês sabem, na Bíblia, um nome tem um grande significado na vida de uma pessoa. Deus, quando às vezes ele até mudava o nome de pessoas para representar a característica pela qual ela foi chamada. Por exemplo, Abrão, Deus transformou o nome dele em Abraão, porque Abraão significa pai de muitas nações. Abraão, ele era um homem sem capacidade de gerar filhos, um velho já, mas Deus deu uma promessa, que ele teria muitos filhos, descendências. Então ele trocou o nome para representar uma característica na vida dele. Se você olhar no livro de Atos, você encontra um outro Zé lá, José. E a Bíblia diz que os próprios discípulos
mudaram o nome dele para Barnabé, que significa filho de consolação, de encorajamento, por causa da característica que ele carregava. Ele levantava pessoas, ele levantava chamados e ministérios, e incentivava e encorajava as pessoas. Então o nome representava características na vida de uma pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque diabo não é apenas um bicho. Diabo é um nome que foi dado a um ser. E esse nome no grego é como é que pronuncia? Diabolos. Obrigado. Que significa caluniador. Agora, um caluniador descreve alguém que mente para prejudicar o outro. Agora, talvez você não perceba nada disso, mas Deus já está nos ensinando. Na verdade, eu creio que a maior arma que Satanás usa contra nós é a mentira. Amém? Amém. E teve um menino, ele tinha mais ou menos 5 anos de idade, mais ou menos. Ele estava na aula de português. E ele conversando com a professora, na verdade ela estava ensinando gramática para ele. Quem gosta de gramática? Tem uma multiforme graça de Deus, amém? Então ele estava estudando gramática com ela e ela estava ensinando o seguinte: olha, Joãozinho, é o seguinte, se eu disser eu fui bonita, então isso é passado, ok? Agora, se eu disser eu sou bonito, isso é o quê? Ele disse, isso é mentira. Agora veja o que Jesus mesmo disse sobre o diabo. Ele disse, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o próprio Jesus, ele declarou com toda clareza que o diabo é mentiroso. Eu pergunto, na sua vida, você já conheceu alguém mentiroso? Pelo menos uma dúzia? Sabe, como é que você reage quando uma pessoa mentirosa fala para você? Você, de repente, rola os olhos, você já fica desconfiado, não é verdade? Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo é um mentiroso. E em qualquer momento que ele proferir uma palavra sequer para você, você deve rolar os seus olhos. Você deve ficar desconfiado, porque não é alguém que merece a nossa confiança, que merece a nossa consideração. Vamos abrir também em Gênesis, capítulo 2. Versículo 16. Gênesis 2:16 diz: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Diga comigo, certamente morrerás. Agora, quem foi que falou isso? Foi Deus. Dê um pulo para capítulo 3, bem próximo, a partir de versículo 1. Gênesis 3:1 diz: ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Você observou que a serpente, que é Satanás, disse exatamente o contrário do que Deus falou. Deus disse, certamente morrereis. A serpente disse, certamente não morrereis. Ele mentiu descaradamente para Eva. E talvez você nunca percebeu isso, mas essa passagem é muito importante para nós. Porque é a primeira vez na Bíblia que nós encontramos Satanás falando com a humanidade. Existe na hermenêutica uma lei chamada a lei da primeira menção. Isso significa que a primeira vez que algo é tratado ou registrado na Bíblia, estabelece um padrão que se mantém consistente para o resto da Bíblia. Em outras palavras, se a primeira conversa que o diabo teve com o humano, ele mentiu. Então isso já significa que nas futuras conversas que ele passa a ter, ele vai continuar mentindo. Amém? Sabe, Jesus disse que no diabo não há verdade. Da mesma forma que Deus não pode mentir, o diabo não pode dizer a verdade. O máximo que o diabo pode fazer é falar uma meia-verdade. E a meia-verdade é o pior tipo de mentira que existe. Amém? Porque está disfarçada. Está mais difícil de identificar. E nós vemos que o diabo, ele até tentou fazer isso com o próprio Jesus. Eu queria mostrar essa passagem para você, porque eu quero que você veja alguns detalhes aqui. Em Lucas capítulo 4, e versículo 9. Lucas capítulo 4, versículo 9. Fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Diz que ele o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora veja uma coisa interessante. Satanás, nesse momento, ele não somente seduziu Jesus, mas ele usou a própria palavra de Deus para fazer isso. Ele citou para Jesus um salmo para respaldar o que ele estava dizendo. Você sabia que o diabo conhece a Bíblia? Se brincar, ele sabe mais do que você. Eu tive um despertar bem desagradável para descobrir isso. Certa vez, quando eu estava entre o primeiro e o segundo ano do Rema, eu voltei para a minha cidade natal, né, para passar as férias lá. E nesse dia eu resolvi ir para a biblioteca, eu queria ler alguma coisa, eu nem lembro o que era. Mas quando eu parei o carro, eu vi uma senhora sentada no terraço, na frente dessa biblioteca. E imediatamente o Espírito Santo falou comigo e disse, eu quero que você fale com ela sobre mim, né? Eu entendi, ele queria que eu levasse o plano de salvação para ela. E eu disse, ok, Senhor, eu vou fazer isso. Fechei a porta, subi a escada e me dirigi diretamente para ela. Aí eu dei bom dia para ela assim que eu proferi uma palavra para ela.
ela respondeu assim: você não sabe quem eu sou? Eu nem dizer não e nem quero. Eu tomei um susto, era um demônio. E eu não tive nenhuma situação, oportunidade de demônio antes. Eu disse, meu Deus, eu fiquei até chateado com Deus. Mas rapaz, você poderia ter me dito antes. Eu não passei por isso, não. E aí depois disso, ela ou o demônio disse, eu sou a mulher eleita. Você não lê a Bíblia, não? Oxi. O demônio perguntou se eu li a Bíblia, era aluno do rei, mano. Depois de tudo, eu voltei para casa, peguei a Bíblia, em 2 João, o início fala sobre a mulher eleita. De fato, obviamente, o demônio distorce os versículos, mas citou algo da Bíblia para mim. Irmãos, você tem que lembrar que eu tinha estudado a autoridade do crente. Eu sabia que o diabo estava debaixo dos meus pés. Eu sabia que Deus, Ele nos livrou de toda potestade e principado. Mas naquela hora deu um branco. Eu não lembrei de mais nada do que eu aprendi. E eu sei que eu apontei para ela e eu disse, olha, Deus te abençoe. Eu caí fora da maior rapidez. Entrei na biblioteca. Ela pode estar endemoniada até hoje, eu não sei. Eu não queria saber, não. E sabe, foi nesse dia que eu tive uma revelação. Que não basta ter autoridade. Você tem que crer na autoridade que Deus te concedeu. Você pode ser uma bomba para o inferno, mas você tem que saber que você é uma bomba. Amém? Se você olhar lá em Marcos 16, 15, por exemplo, diz, ide e pregai o evangelho para toda criatura. E esses sinais hão de seguir aos que crerem. Sabe qual é o primeiro sinal? Expulsarão demônios. Isso dá um nó na minha cabeça. Eu disse, rapaz, ninguém está expulsando demônio não, Senhor. Nem eu. Mas aparentemente todo crente, segundo o que Jesus falou, esse sinal vai seguir. Mas não é isso que ele disse no grego. No grego, Jesus disse, esses sinais hão de seguir todos aqueles que estão crendo por eles. Quantos sabem que isso muda tudo? Quem aqui está crendo para expulsar um demônio? Senhor, esse final de semana eu oro. Oportunidade, portas abertas, Senhor. Receba. Mas foi muito interessante para mim, aquilo me chocou. Ele usou, assim como usou a Bíblia para pintar Jesus, o demônio usou a Bíblia para falar comigo. Sabe que praticamente todas as seitas mais conhecidas misturam um pouco da Bíblia naquilo que eles ensinam, né? Espiritismo, budismo, os mormons, testemunho de Jeová e por aí vai. Agora, por que eles incluem versículos bíblicos? Porque uma mentira é mais convincente quando é misturada com um pouco de verdade. Eu tinha um cachorro quando eu era criança e ele ficou doente.
a gente conversou com o veterinário, ele passou um remédio para a gente dar. E eu lembro tentando dar esse remédio na minha mão para ele. E ele chegava, ele cheirava, não lhe agradava e ele se mandou. Ele não comeu. E eu disse, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Ele precisa desse remédio, mas ele não quer comer. Aí eu tive uma ideia. Eu peguei a comida dele e aí eu quebrei o remédio e eu misturei lá dentro da comida e eu chamei, BJ, tá na hora de comer, BJ. E ele veio e ele comeu na maior velocidade, fácil, e ele consumiu aquele remédio. Sabe, é mais ou menos assim que Satanás faz, especialmente na vida do crente. Tá? Porque se ele fosse falar uma mentira pura para você, muitos de vocês já fizeram rema, já estão na escola de ministros, não ia colar, você sabe demais já. Mas se ele misturar um pouco da palavra, se ele embrulhar dentro de 1 ou 2 versículos, aí a coisa fica mais atraente, mais difícil, talvez, para discernir. E sabe que esse é o grande trabalho de Satanás, é de enganar, de fazer você comer o que ele está oferecendo, misturando com a verdade. Eu queria ler mais uma passagem no Apocalipse. Nós vamos de Gênesis até Apocalipse hoje à noite. Apocalipse 20, versículo 1. Diz, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, essa passagem aqui é uma passagem escatológica, né? Está falando sobre o início do milênio e depois do arrebatamento. Quem vai no arrebatamento? Comigo. Eu vou, né? Eu já acertei algumas coisas com ele. Depois do arrebatamento da igreja, haverá 7 anos de tribulação. E depois desses 7 anos, haverá mais 1000 anos, quando o próprio Jesus ele vai reinar sobre a terra junto com a igreja. E eu quero que você observe o que acontece com o diabo durante esses 1000 anos do reinado de Jesus. Ele será, a Bíblia diz, preso no abismo. Agora, para quê? Para que ele não mais enganasse as nações. Observe isso. Ele acabou de revelar o que é que o diabo anda fazendo hoje em dia. Ele anda em derredor enganando as nações. Enganando brasileiros, enganando americanos, enganando argentinos e por aí vai. Ele é mestre de engano. E sabe, eu quero te mostrar mais uma passagem que vai destravar algo para cada um de nós. Hoje, você vai deixar de ser vítima e vai passar a ser vencedor. Na prática. Amém? Porque no espírito você já é. Mas na prática você vai ser. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Falando sobre isso, eu tive alguma dificuldade, porque quando você olha em algumas passagens, especialmente em Apocalipse, você vê a Bíblia falando sobre o vencedor, né?
e que o vencedor, ele receberá tal recompensa, se ele for fiel até o fim, né? Mas tem uma passagem, se eu não me engano, em Romanos, que diz que nós somos mais do que vencedores. Isso ficou muito difícil para eu entender, porque vencedor eu entendo, né? Eu tenho um histórico esportivo, eu sei o que é um vencedor. Mas mais do que vencedor, como é que pode? E um dia Deus me fez entender isso melhor. Sabe, um boxeador, quando ele se torna campeão, não é apenas, ele não simplesmente entra no ringue e começa a bater na pessoa e acabou-se, né? Tem todo um estou falando em línguas, daqui a pouco eu vou dar uma interpretação. Preparatório, né? Antes disso, ele tem que treinar durante meses. E não é um treino qualquer, não. É tudo rigoroso. Ele abre mão de muitas coisas que a pessoa comum usufrui, né? Ele acorda cedo pela manhã, às vezes 4:30 da manhã, para dar uma corrida. Ele não pode comer qualquer coisa. Ele tem que ter uma regime bem regrada, né? Ele não pode comer qualquer coisa. E ele treina, às vezes 2, 3 vezes por dia. Ele está lá treinando, dando duro. Ele dá nas pessoas, mas ele também leva, às vezes chega em casa inchado, né? Machucado. Ele tem que tratar as feridas. Isso dia após dia após dia. Quando ele finalmente chega no ringue para lutar, é depois de tudo isso. E lá mesmo também é uma guerra, né? Ele está lutando, vai 12 rounds, ou assaltos, e ele levando e sangrando, e finalmente, quando acaba tudo, eles levantam a mão dele e ele ganhou. Mas sabe, junto com isso vem um monte de reconhecimento, vem fama e vem dinheiro. Ele é um vencedor. Mas a esposa é mais do que vencedor. Porque ele passou por tudo isso, ganhou a grana, mas quem vai gastar é ela. Deixa eu dizer uma coisa, foi isso que Jesus fez conosco. Ele que fez o trabalho, ele que sofreu as consequências, e nós estamos recebendo daquilo que ele fez. Diga, eu sou mais do que vencedor. Agora, 2 Coríntios 11, versículo 3, diz: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Eu quero que você observe algo. Vocês lembram quando nós começamos mostrando o exemplo histórico da primeira conversa de Satanás com o ser humano? Foi ele e Eva, e ele mentiu. Observe que Paulo ele faz referência novamente a esta conversa. E ele disse: eu tenho receio. Observe que ele está falando para os coríntios. Ele disse: eu tenho receio que vocês sejam enganados, assim como Eva foi. Amém? E eu quero que você lembre-se que ele está falando aqui para crentes. Eram os crentes da igreja de Corinto. Sabe que incrédulos não são as únicas pessoas enganadas por Satanás? Amém. Muitos crentes hoje estão doentes porque estão sendo enganados pelo diabo. Tem gente que acha que a enfermidade que tem foi Deus quem deu. Tem gente que até publica que Deus está me ensinando grandes coisas por meio dessa enfermidade que Ele deixou no meu corpo. Isso aí é engano. Satanás está enganando e a pessoa não se sara por causa disso.
Pessoas crentes que estão derrotadas, que estão depressivas por causa de engano. Estão acreditando em mentiras que o diabo tem lançado para elas. Vocês estão comigo? Amém. A Bíblia diz em Provérbios 6 que Deus odeia a mentira. Sabe que tem coisas nessa vida que nós precisamos odiar? Deus, Ele odeia a mentira justamente porque a mentira é capaz de destruir a vida de alguém. E está acontecendo na vida de muitos. Agora, Paulo nos ensina algo fantástico aqui, nesse versículo. Ele disse que ele receava que da mesma forma que Eva foi enganada, que a mente, diga comigo, a mente, a mente, tenho que falar com vocês, a mente dos coríntios também fosse corrompida. Ele acabou de nos dar uma chave importante aqui. Observe que o lugar onde o diabo consegue enganar as pessoas é na mente delas. Vocês estão comigo? Amém. É nesse lugar aonde rola as mentiras, aonde rola o engano, é na mente. E Paulo quis deixar isso claro para nós. Sabe, eu estou no ministério há mais de 20 anos. E a gente percebe algumas dificuldades que alguns irmãos têm. E uma das dificuldades que eu percebi que é até comum entre pessoas da igreja é a dificuldade de discernir a voz de Deus. Pessoas já vieram para mim, pastor, como é esse negócio de ouvir Deus falar? E eu acho que eu nunca ouvi, assim, é difícil saber se é Deus. Como é esse negócio? E Deus, Ele me mostrou algo que me ajudou muito, pessoalmente, com relação a isso. E isso é que a voz de Deus não é uma voz. Quando você entender isso, já ajuda demais, porque tem pessoas que estão procurando um trovão, né? Um sinal majestoso, né? Que Deus vai dar ou vai falar no ouvido. E entenda, você pode encontrar momentos na Bíblia quando Deus falou audivelmente, mas são raros os momentos. Até hoje Ele continua podendo, mas é raro o momento que Ele fala assim. A maneira principal que Deus fala é através de uma testificação dentro do nosso próprio espírito. Amém? Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente fala sobre a voz de Satanás, é a mesma situação. A voz de Satanás não é uma voz. A maneira que ele se comunica conosco é por meio de pensamentos. Então, as mentiras que ele fala conosco, na verdade, são pensamentos enganosos. Aquilo ali é a voz de Satanás falando com você. Amém? Agora, veja um capítulo antes, em capítulo 10, 2 Coríntios 10 e versículo 4. Aqui diz, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Aleluia. Agora, nós podemos ficar alegres com essa passagem aqui, porque a Bíblia fala que as nossas armas, sabe, o Brasil, no modo geral, não permite que tenha posse de arma, né? Mas Deus permite. É ou não é? Acabamos de ler que há armas que são dadas
para nós. Sabe, quando eu tinha 18 anos de idade, mais ou menos, 17 para 18, eu coloquei uma ideia na minha cabeça que eu queria ser um homem muito forte, poderoso, e a minha ideia desse perfil de homem era um fuzileiro naval. Eu disse, pronto, esse é o tipo de homem que eu quero ser. E eu me alistei para ser um fuzileiro naval. E acabou passando o tempo e depois Deus falou comigo a respeito do chamado e eu não entrei, e eu entrei no exército do Senhor. Então eu sou soldado de Cristo agora, tá? Mas você pode imaginar se eu entrasse, porque naquela época, se eu tivesse entrado, o fuzileiro naval tem uma característica, ele vai na linha da frente, tá? Então ele é o primeiro de se meter em encrenca. E eu teria ido provavelmente para aquela guerra no Iraque, né, onde eles capturaram Saddam Hussein pela primeira vez. Eu não sei quantos lembram disso. Agora você pode imaginar se eu fosse mesmo como fuzileiro na linha de frente, mas o governo americano não me desse uma arma sequer. O que é que você pensaria sobre o meu governo? Que não liga para a vida do seu povo. Amém? Porque o inimigo está lá, está atacando. E lá estou eu, sem nada, só a beleza. Sabe que Deus, Ele não é assim não. Ele sabe que nessa terra, no mundo jaz o maligno. Aqui tem demônio, aqui tem um monte de gente doido. E Deus sabe que nós precisamos estar armados. Ele nos ama tanto que Ele não vai nos largar sem nada não. Ele nos dá armas. E não é arma de chumbo não. Ele diz que as nossas armas são poderosas. Você não sabia disso, mas quando nasceu de novo você se tornou um Rambo. Amém. Você tem metralhadora de um lado, espingarda de outro, faca na bota. Você está carregado de armas poderosas em Deus. Diga para seu vizinho, você não é fraco não. Mas observe a instrução de Paulo aqui em versículo 5. Ele disse, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Interessante que ele fala sobre nossas armas poderosas, e logo em seguida ele fala sobre raciocínios. Ele fala sobre pensamentos. Tudo que é contrário àquilo que Deus proporciona para nós. Sabe que a única maneira que nós podemos fazer o que Paulo falou aqui, de derrubar raciocínios, de acabar com pensamentos desobedientes, a única maneira que nós podemos fazer isso é se nós identificarmos quais são esses pensamentos e raciocínios demoníacos. Sabe, em 1942, tem alguém que nasceu nesse ano ou antes de 42? Estou vendo uma mão, né? É ele que disse, né? Sabe, em 1942, houve o ataque a Pearl Harbor. Talvez você não estava vivo nessa época, mas você já ouviu alguma reportagem, algum documentário sobre isso. Foi quando os japoneses bombardearam a base militar dos Estados Unidos no estado do Havaí. Agora, o que muitas pessoas não sabem é que os americanos tinham um sistema de radar.
E, inclusive, os japoneses, eles foram identificados nesse radar. Só que quando essa informação chegou para Kermit Taylor, que era o responsável pelo Centro de Informações, ele disse para deixar para lá. Por quê? Porque ele pensava que o que aparecia no radar eram os aviões americanos que estavam agendados para chegar naquele dia. E o resultado por não identificar o inimigo no radar foi a morte de mais de 2.400 pessoas. Sabe, eu percebo de forma semelhante que pessoas muitas vezes não estão identificando os ataques de Satanás no seu radar espiritual. Está lá, mas não estão reconhecendo que isto de fato é o inimigo. E por não reconhecer, está trazendo muito prejuízo para a sua vida. Está trazendo morte. Sabe que morte não se manifesta apenas fisicamente. Se manifesta de diversas formas. E muitos estão enfrentando isso. Em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz em versículo 16 que embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Sabe que todo dia existem dardos inflamados do inimigo que estão voando, procurando atingir as nossas cabeças. São invisíveis para o olho nu, mas são reais. E são pensamentos de engano, pensamentos de mentira que ele está lançando para nós. E sabe, se nós não identificarmos isso como pensamentos malignos, então não vamos interceptá-los. Vocês estão comigo? E vão ficar lá acampados. Porque naquela época, ele usou essa ilustração, inclusive, toda a armadura que ele descreve é a armadura de um soldado romano. E eles lançavam esses dardos inflamados quando pegavam no escudo, então explodia, né? Ou pegava numa casa ou na pessoa, explodia e incendiava. E essa é a ideia de Satanás. É para lançar aquele dardo inflamado, para pegar e para o fogo espalhar e consumir a sua vida. Paralisar a sua vida. Atrapalhar a sua vida. Não somente a sua, mas a vida das pessoas mais próximas de você. Sua esposa, seu marido, seus filhos e por aí vai. Então, como é que nós podemos interceptar os dardos inflamados do maligno? Lá nos Estados Unidos, e isso existe em qualquer país, sempre há o problema de dinheiro falso circulando, né, entre os povos em diversas nações. Mas os Estados Unidos, eles têm um órgão que é responsável para identificar dinheiro falso. O que é interessante é a técnica que eles usam para identificar esse dinheiro falso. Eles não estudam as notas falsas para ver se de fato é verdadeiro ou falso. Não, eles fazem o contrário. Eles estudam tão bem a nota legítima e verdadeira que quando uma nota falsa qualquer aparecer, eles já sabem logo, não é legítimo, não é o correto. Como é que eu e você podemos identificar se um pensamento é do maligno ou não é? Quando nós conhecemos tão bem a verdade. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, quando nós conhecemos a verdade, a mentira fica evidente. Fica claro, vocês sabem, não, isso é do cão. Mas sabe que isso não é o suficiente? Quando esses órgãos identificam a nota falsa, eles sabem, ok, isso não é legítimo, eles não simplesmente pegam e colocam de volta em circulação, eles não arquivam, eles destroem. Amém.
quando nós identificamos um pensamento de engano, de mentira, nós também precisamos destruí-lo. Não deixe lá boiando, não deixe lá flutuando, mas destrói esse pensamento. Você tem armas para isso. E sabe que é sobre isso que Deus estava nos instruindo em Isaías 54:17, quando ele disse o seguinte: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Não é pastor Zé que vai condenar, não é sua avó que vai condenar, é você mesmo que vai condenar. Sabe, todo pensamento maligno que vem na sua cabeça, na verdade, é a língua de Satanás ousando contra ti. E Deus disse que nós precisamos condenar isso. Então não é suficiente apenas identificar, você tem agora que condenar. Amém. Billy Graham. Quem aqui já ouviu falar de Billy Graham? Eles estavam entrevistando ele anos atrás e perguntaram a ele: pastor Billy, você já teve um pensamento ruim, de pecado, errado? E ele, sem piscar o olho, ele respondeu: olha, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que faça um ninho no seu cabelo. Em outras palavras, pensamentos malignos todos nós já tivemos. Eles chegam, mas se eles ficam ou não, depende de nós. Nós determinamos. E nós temos que condenar, a Bíblia diz. Quando nós conhecermos a verdade, é por isso que você precisa ler a Bíblia, é por isso que você precisa frequentar a igreja, é por isso que você precisa fazer o rema. Por quê? Porque você está se munindo. Porque vocês sabem, uma coisa é ter armas. Deus já deu as armas, mas nós temos que botar munição. O que adianta uma arma sem munição? Você vai bater na cabeça com a arma? Não, se você quer realmente ter algo de força, você tem que se munir. E a nossa munição é a palavra revelada, é uma espada de 2 gumes que sai pela nossa boca. Então, nós identificamos a mentira, depois nós condenamos. E sabe quando nós fazemos isso? Nós fazemos com a boca. Como é que eu condeno o pensamento? Você tem que falar para pensamento. Em voz alta. É por isso que pessoas acham que o crente é doido. Porque ele fala sozinho. Às vezes ele grita. Aleluia. Eu lembro, minha esposa, a gente estava nos Estados Unidos e ela recebeu uma notícia péssima. E mexeu com ela começou a chorar e as emoções à flor da pele, mas chegou uma hora que ela lembrou da palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que choro dura para a noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos emoções, podemos chorar, podemos sentir, mas tem que ter uma hora quando a gente cai em si. Espera aí! Eu ouvi uma palavra lá na igreja Verbo da Vida, que diz assim, e a minha esposa levantou e ela começou a falar com o diabo: diabo! Você é mentiroso, minha família é abençoada, não vai ser assim, vai se cumprir a palavra de Deus. E ela começou a gritar na casa. A minha família, minha cunhada, meu irmão, deixa pra lá, ela está dando uma surra no diabo. Aleluia! Aleluia! Eclesiastes diz que há um tempo para se calar, mas há também um tempo para falar. Tem gente que está falhando porque não está
discernindo as duas coisas. Estão falando quando devem ficar calados, estão ficando calados quando devem estar falando. Amém? Já conheceu uma pessoa que fala pelos cotidianos? Pelo amor de Deus. Eu já falei com pessoas assim. Quer dizer, eu escutei pessoas assim. Tem uma hora que você tem que saber falar. Jesus soube falar. Ele não ficava calado, não. Quando o diabo vinha para aprontar com ele, ele disse, o quê? Pois está escrito. Ele declarava a palavra de Deus. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Por que está registrado em Lucas? Só para a gente dizer, olha que história bonita. Jesus, coisa boa. Não, ele está nos ensinando como vencer mentira. Como vencer o engano de Satanás. Agora você veja. Não adianta, porque tem pessoa, é como aquela pessoa que foi na igreja, mas a família não foi, né? Aí quando ele chega em casa, a família fala, e aí, como foi o culto? Foi ótimo, uma bênção. E o pastor pregou o quê? Rapaz, eu não sei não, mas foi uma bênção, o culto foi ótimo. Aí dessa forma, você não pode abordar o diabo, não. Aquela frase, está escrito, não expulsa o demônio, não. Está escrito. Eu sei, em algum lugar, eu li, no devocional, uma semana atrás. Vem Jeremias, como é Jeremias. Não funciona! Essa palavra tem que estar no seu coração, sair da sua boca. Aí sim é a espada. Jesus declarou, está escrito em voz alta, para que o diabo e todos os demônios pudessem ouvir. Aleluia. E nós precisamos fazer isso. E sabe que quando nós estamos rejeitando a mentira, nós precisamos também assumir a verdade. Então eu lhe ensinei 3 coisas. Primeiro eu quis dar uma base aqui para mostrar a você que o diabo, ele é o enganador. É a maior arma dele contra nós. Eu sei que existem muitas pessoas no corpo de Cristo, em vários locais, que falam sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é real. Mas o maior campo de batalha é entre suas 2 orelhas. Aqui mesmo, na sua cabeça. E é uma batalha diária que se levanta. E 3 coisas que nós aprendemos. Primeiro, você tem que identificar o que é e o que não é do diabo. Interceptando aquele pensamento. Quando você identificar, isso sim é do diabo, agora eu vou condená-lo. Mas depois de eu condenar isso, agora eu tenho que assumir a verdade. Em outras palavras, eu não vou apenas dizer que eu não vou ficar doente. Eu vou declarar que eu vou andar em saúde. E eu não vou morrer, mas eu vou viver. E eu vou cumprir todos os planos que Deus tem para mim. Aí você lasca com o diabo. Porque agora você não somente jogou fora o que ele falou, mas você jogou na cara exatamente como vai ser, que é o que Deus prometeu ao seu. Aleluia. Eu sei que pode até parecer simples o que eu estou falando, mas isso salvará a sua vida. Amém. Eu quero chamar o grupo de louvor nesse momento. E enquanto eles estão vindo, eu quero contar mais uma historinha. Amém? Nós vamos cantar aquela música. Você já sabe. Né? Você já sabe. Então, você sabe, a Bíblia fala sobre Davi e Golias. E essa é uma história que nós conhecemos. É uma batalha, né, que Davi teve com o gigante. E nós visualizamos muito ele nessa batalha física. Mas o que nós não percebemos é que antes de Davi vencer a batalha física, ele teve que vencer batalhas mentais. Por exemplo, na hora que o profeta Samuel foi chamado para ungir
o próximo rei de Israel, ele revelou ao profeta que seria da casa de Jessé, um dos filhos dele. E o pai, ele chamou todos os filhos, menos Davi. E ele colocou, Samuel não conhecia, então ele foi, não é esse, não é esse, não é esse. Ele passou a fila toda e disse, não é nenhum deles. Ele disse, rapaz, você não tem outro filho, não? Né? Eu tenho um, é o caçula, o garoto, mas ele está lá no campo. Sabe, o pai estava tão certo que jamais poderia ser Davi, que ele nem sequer chamou para entrar na fila. Quantos sabem que quando nem seu pai acredita em você, o negócio está ruim, cara? E foi assim com Davi, ele foi rejeitado. Eu fico pensando, quantas pessoas não foram rejeitadas pelos seus pais? Né? No ventre mesmo, a pessoa não queria gravidez e rejeitou desde aquele tempo. Eu lembro falando com uma médica, ela disse que ela adulta, praticando medicina e chorava ainda, sofrendo as consequências da rejeição da mãe. Sabe, tem muitas pessoas com rejeições, com traumas e tem que vencer, mas Davi, em meio a tudo isso, ele venceu. E quando ele chegou diante de Golias, a batalha não foi física no início, foi uma batalha de palavras. Você sabe que Golias, ele representa Satanás? E quando você olha a figura de Golias, você pode ver como é que Satanás faz conosco. Primeiro, Golias era enorme, né? Era uma imagem que intimidava qualquer pessoa. Todo mundo tinha medo dele. E ele falava, quando Davi chegou, ele começou a rir. Ele começou a zombar dele, a diminuir ele. E dizer, você é um nada. Como é que eles me trazem um cachorrinho desse para eu lutar? Você é um nada. Eu vou acabar com você. E a Bíblia diz que ele o amaldiçoou pelos seus deuses. Ele fez macumba nele. Tudo. Mas Davi, aquele adolescente pequeno, que ninguém dava nada, ele não se calou. Ele disse, deixa eu te dizer uma coisa, seu gigante feio, fedorento, filisteu, incircunciso, quem vai arrancar a cabeça aqui sou eu. Porque você vem com essa conversa fiada aí, você vem contra mim com lança e com espada, mas eu vou contra você no nome do Senhor. E gente, sabe, às vezes, eu não sei que desenho animado você assistiu, mas a gente imagina que ele ficou jogando aquela fenda e lançou a pedra. Não foi não. A Bíblia diz que ele começou a correr em direção. Pense num menino doido. Todo mundo estava correndo de Golias. Davi estava correndo até Golias. Sabe, irmãos, eu queria pedir para você ficar em pé rapidinho. Aleluia! Hoje à noite, eu tenho certeza que à medida que eu tenho ministrado hoje, que o próprio Espírito Santo tem ajudado você a identificar mentiras. Tem mentiras que foram lançadas na sua cabeça hoje, mas tem mentiras que têm se alojado dentro da sua cabeça há meses, há anos. Alguns que literalmente têm sido paralisados, não conseguem sair do canto, não conseguem avançar, porque aquela mentira tem espalhado em todo o seu ser. E eu vim aqui
hoje à noite para declarar que essas mentiras vão cair por terra, que essas cadeias vão ser quebradas. E você vai sair daqui livre, com uma nova perspectiva, com uma visão refinada em Deus. E você vai andar como mais do que vencedor, como Deus te chamou para ser. Nós somos a igreja triunfante. Aleluia. Então nós vamos praticar essa palavra que nós aprendemos, com olhos fechados e mãos levantadas. Eu quero que você mesmo, individualmente, comece a condenar com a sua boca aquelas mentiras que se levantaram, aqueles dardos inflamados que foram lançados contra você, que tem debilitado você, que tem prejudicado você, que tem acabado com situações da sua família,